Fala pessoal, na aula de hoje iremos falar um pouquinho sobre elétrica. Tem algumas grandezas que são bem importantes de nós aprendermos e vai ser importante nós compreendermos como elas funcionam para que nós consigamos detectar algumas informações do Arduino e compreender algumas coisinhas. Bem, para iniciar, nós temos aqui a nossa grandeza elétrica, que é a tensão. O que é a tensão? A tensão é a energia por carga elétrica. Então, ela é a quantidade de energia que a gente tem em cada carguinha elétrica. Na nossa fonte de tensão, o objetivo da nossa fonte de tensão é fazer com que ela separe as cargas de um lado e do outro. E uma vez que haja essa separação, nós vamos estar cheios de cargas positivas de um lado, no lado positivo, e cheios de cargas negativas do outro lado. Tendo um monte de cargas positivas de um lado, a gente sabe que cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Então, todas essas cargas aqui, elas estão tensionadas, porque elas têm o mesmo sinal, e o que elas mais desejam fazer é se afastar daqui. Então, elas têm o desejo de fluir. A mesma coisa acontece com as cargas negativas. Isso daqui resulta em uma tensão elétrica. Se nós aumentarmos a quantidade de cargas que a gente tem do lado e do outro, a gente vai ter uma tensão entre essas cargas maior ainda, ou seja, uma energia acoplada a elas maior ainda, ou seja, significa dizer que mais tensão há. Então, tenham em mente que a tensão elétrica, ela basicamente nos diz o nível de tensionamento entre essas cargas elétricas, e isso nos dá a possibilidade de fazer com que essas cargas elétricas fluam. Afinal de contas, as cargas positivas elas são atraídas pelas negativas e as negativas pelas positivas. Então, as positivas desejam seguir para as cargas negativas, Deixa eu apagar aqui só para ficar mais fácil. As cargas positivas desejam seguir para as cargas negativas e as negativas desejam fazer o sentido oposto. Mas para efeito de análise, a gente adota apenas o sentido do positivo para o negativo. Então, quando a gente falar de corrente elétrica, a gente vai adotar esse sentido, a corrente saindo sempre do positivo para o negativo. A unidade de tensão elétrica é o volt. A segunda grande grandeza que nós temos na área de elétrica é a corrente. A corrente, ela nada mais é do que o fluxo ordenado de elétrons. Como eu disse para vocês, a fonte de tensão ela é responsável por separar as nossas carguinhas. Uma vez que a gente dá um caminho para que essas cargas possam fluir, a gente vai ter uma corrente. Essa nossa corrente é medida em amperes. E a nossa terceira grandeza é a grandeza de resistência. Gente, a grandeza de resistência ela nada mais é do que a oposição à passagem de corrente elétrica. A unidade é o ohm e é essa ferradurazinha que nós temos aqui. Então, uma vez que nós temos uma tensão definida, por exemplo, se nós colocássemos aqui um curto-circuito, um pedaço de fio simplesmente, a gente teria uma corrente elétrica bem alta, o que na maioria das vezes não é tão interessante. Então, a gente coloca um resistor para que ele possa realizar a limitação da corrente que passa por este caminho. Na área de elétrica, nós temos também uma lei que rege aí a base da elétrica, que é conhecida como a lei de Ohm. A lei de Ohm nos diz que a queda de tensão em um resistor é igual à resistência desse resistor vezes a corrente que passa por ele. Dessa forma, nós podemos associar que quanto maior a resistência do nosso resistor, maior tende a ser a queda de tensão nele. E vice-versa também é verdade. Quanto menor for a resistência do nosso resistor, menor tende a ser a queda de tensão nele. Isso aqui vai ser algo útil para nós utilizarmos quando nós quisermos usar sensores cuja resistência varia de acordo com aquilo que nós queremos medir. Por exemplo, nós temos o dispositivo LDR, que é o resistor detector de luz, cuja resistência dele varia de acordo com a luminosidade. Outro caso é o termistor. O termistor ele também é uma resistência cuja valor varia de acordo com a temperatura. Então, pessoal, quando eu ligo a saída do meu Arduino em um LED, por exemplo, acompanhado de um resistor, vai lembrar que esse resistor está aqui justamente para limitar a passagem de corrente e evitar que o meu LED queime. Se eu ligar o meu LED numa fonte de 5 volts, rapidinho ele queima, tá bom? Então, a gente tem que ter esse resistor aqui. Pode colocar aí 220 ohms para cima, tá? 220,
1.000, 2.200. Se for valores grandes demais, acima dos 10K, 22K, você quase não vai ver ele ligado. E aí, quando o meu Arduino estiver ligado, né, quando eu ligar a saída do meu Arduino, a gente vai já ver isso daqui na próxima aula, a gente vai ter 5 volts conectado nessa saída. E com isso, vou diminuir um pouquinho aqui, com isso meu LED estará aceso. Quando a gente setar essa saída, modificar essa saída para que ela fique com nível baixo, ela vai jogar algo próximo de 0 volts aqui na saída, e com isso a gente vai ter aí quase que corrente nenhuma passando pelo LED e o nosso LED estará desligado. Então esse aqui é o principal funcionamento da saída do nosso circuito, do nosso Arduino. Já quando nós temos uma chave, o circuito fica mais ou menos dessa forma aqui. Aqui eu coloquei um voltímetro, como se fosse uma entrada do meu Arduino, pode ser qualquer uma das entradas, D1 até a D13, né? Dependendo de como a gente configurar lá no Arduino, a gente vai ver isso daqui a pouco. E aqui a gente tem um resistorzinho. Lembrem-se, para que a minha entrada ela detecte uma tensão baixa, eu tenho de jogar algo próximo de 0 volts nela. Para que ela detecte uma tensão alta, né, um nível de tensão alto, eu tenho de jogar algo próximo de 5 volts nela. Então preste atenção, por que a gente precisa ter esse resistor aqui, também chamado de resistor de pull down? Quando a minha chave estiver desconectada, que é como está aqui, nós teremos aqui na entrada do meu Arduino, né, no meu vamos supor aqui D3, a gente tem que aqui estar ligado no 0 volts, né, esse símbolo aqui é o símbolo de referência, significa 0 volts. E como a gente não tem nada conectado aqui, para cá não vem corrente nenhuma, corrente aqui é 0, né, não tem corrente. Logicamente aqui a gente vai ter 0 volts também, pois não vai ter corrente nenhuma passando por esse meu resistor, tá? Não tem corrente nenhuma passando por ele. Então a tensão detectada pelo meu Arduino vai ser 0 volts. E aí você pensa, pronto, eu já tenho um circuitinho aqui que desse jeito, quando o botão não está apertado, nós estamos detectando 0 volts, estamos detectando nível lógico baixo. Quando eu conectar nível lógico alto, olha só, se eu não tivesse esse resistor aqui, eu estaria ligando diretamente o positivo dos 5 volts direto no negativo dos 5 volts. Isso significa um curto-circuito, uma corrente extremamente alta, né? A gente vai ter uma corrente extremamente alta. Então o que a gente faz para evitar que isso aconteça? A gente coloca esse resistor aqui, que quando eu apertar a minha chave, fechar aqui, ó, a gente vai ter 5 volts aqui, em todo esse pedaço de fio, e aí o meu resistor ele vai limitar a corrente que vai passar por aí, e aqui o Arduino vai detectar esses 5 volts presentes aqui nesse fio de cima, tá bom? 5 volts aqui em cima, 0 volts, o Arduino vai estar vendo aí a entrada de 5 volts. Então, para deixar isso aí claro, vamos simular aqui o nosso circuito. A gente tem aí 0 volts sendo detectado pela minha fonte de tensão, aliás, pelo meu medidor de tensão aqui, que está simulando o meu Arduino. Quando eu aperto o meu botão, olha só, a tensão sobe aí para 5 volts. Solto o botão, 0 volts, aperto o botão, 5 volts, beleza? E esse aqui é o funcionamento do nosso circuito. Na nossa próxima aula, a gente vai aprender a montar isso daqui lá no Tinkercad e vamos aprender a utilizar esse circuitinho e montar já as primeiras programaçõezinhas utilizando nossa entrada e nossa saída. Pela aula de hoje é isso, até nossa próxima aula.